Fala galera do C3, o programa de hoje tem um formato bem diferente, porque o assunto é muito técnico. Vamos falar hoje sobre BIM. Para isso, eu convidei dois grandes especialistas no assunto, são eles Daniel Toledo, da KV Arquitetura, KV hoje um escritório 100% BIM, e o Rafael Bar, da Sênior, uma empresa que tem um software de BIM totalmente voltado à construção civil. O programa vai ser incrível, um bate-papo muito profundo, não percam. Olá, eu sou Rafael Bar, sou gerente de produtos da Senior Sistemas. Hoje a gente vai bater um papo aqui com o Daniel Toledo, da KV Arquitetura. Muito prazer, Daniel. Prazer, Rafael. Um grande prazer estar com você e com todos que acompanham o C3. Eu sou Daniel Toledo e vai ser um prazer falar hoje com todos sobre BIM e tecnologia na construção civil. Legal, Daniel. Bom, me apresentando rapidamente, eu atuo no segmento da construção há mais de 15 anos, hoje com contato direto com mais de 600 construtoras e incorporadoras, acompanhando, né, o dia a dia dessas empresas e os desafios com a adoção do BIM. E hoje a gente vai conectar um pouquinho o mundo de projetos com o mundo da gestão da construção. Daniel, a KV, ela foi como a gente já conversou, né, ela não foi a primeira a adotar o BIM, mas ela foi uma das precursoras, sim, e ela vem investindo fortemente com o BIM, né? Você pode contar para a gente quais foram as motivações da KV nesse investimento? Bem, a gente começou em 2017 esse processo, que era um processo onde a gente definiu algumas políticas claras do que a gente queria do BIM, né? Então, primeiro a gente queria que o BIM fosse um padrão do escritório, em 100% do ciclo de vida do projeto, em 100% dos projetos. A gente tinha uma visão muito crítica de uma ideia de o BIM como um entregável ou o BIM como um departamento. Mas a gente teve que começar isso pouco a pouco, então a gente começou em 2017, fazendo um pequeno piloto, que é assim que a gente faz todos os processos de melhoria e inovação do escritório. Sim. A gente começou com 3 licenças, depois a gente começou a fazer a expansão desse processo, até a gente atingir 100% dos projetos, 100% da equipe, num tempo que até foi bastante curto, a gente demorou cerca de 12 meses para conseguir fazer essa transição. Então hoje a gente já está há 5 anos projetando em BIM. A gente tem nesse momento, mais de 600 mil horas trabalhadas da equipe em fluxos de trabalho BIM, e a gente pode hoje se orgulhar de ser um dos maiores usuários BIM do mundo. Então isso, sem dúvida, a gente fica muito realizado de ter começado pequenininho, com 3 licenças, e ter até esse momento chegado, né, num tempo curto, de 5 anos, onde a gente chegou hoje. Legal. E nesse universo na cadeia da construção, né, a gente percebe pela tua fala que o projeto, o escritório de arquitetura foi o precursor, né, no uso do BIM, obviamente, mas como que você enxerga hoje as construtoras e incorporadoras usando o projeto? O consumo, né, sendo o consumidor do projeto, aplicando na gestão das obras. Qual que é a tua visão em relação a esse ponto? Primeiro, eu acho que é cada dia maior e mais intensa a adoção de fluxos BIM dentro da construção civil, em especial nos incorporadores e construtores. É evidente que é um processo que depende, né, e por isso começa nos projetistas, porque depende da existência do modelo. Sim. E quem é o autor dos modelos, né, são os projetistas. E os incorporadores e construtores, eles são, primeiro, consumidores desse modelo, mas eles também são, de certa forma, editores, no sentido de que eles complementam as informações que os modelos possuem para poderem utilizar para suas diferentes objetivos e propósitos, né? Então é natural que a gente tenha esse descasamento entre a maturidade de quem projeta e a maturidade de quem consome, mas é notável que
várias empresas já estão atingindo altos níveis de maturidade, seja na gestão do canteiro de obra, seja nos processos de orçamento e planejamento, mas em especial nos processos de checagem e verificação de modelos. Hoje, vários dos nossos clientes já contratam os projetos complementares em BIM e nos contratam para coordenar e compatibilizar projetos em BIM. Show. Um dos sonhos, né, que a gente acompanha das construtoras incorporadoras é o processo de extração de quantitativo, orçamentação. A gente vê um avanço nisso, mas no teu contato com elas já é uma realidade? O que a gente ainda pode fazer para apoiar nesse processo? É uma realidade. Já existem incorporadores que fazem os seus processos de extração de quantitativos a partir de modelos BIM, mas eu te diria que ele começa sendo um processo um tanto frustrante, né? Então, o incorporador ou construtor que quer adotar o BIM dentro da sua empresa, ele tem que compreender que tem alguns passos e esses passos não são uma corrida rápida, eles são uma maratona. Não precisa durar muito tempo, mas vai durar provavelmente um ciclo de 1 ano pelo menos. Né? Porque onde começa a orçamentação? Primeiro começa em definir muito bem o que deve ser modelado e quais informações devem conter um modelo. Ou seja, nem tudo que você precisa para orçar precisa estar modelado, mas você precisa ter formas de conseguir extrair essas informações, ou seja, precisa estar primeiramente planejado. Em primeiro lugar, precisa estar planejado. Depois, você precisa ter a capacidade de verificar modelo. Então, muita gente sai do modelo querendo apertar um botão e extrair a quantidade. Mas entre esses dois processos, você tem que garantir que você tem um modelo consistente, completo e conforme. Porque senão você vai apertar um botão e vão sair quantidades corretas em relação ao que é o modelo, erradas em relação ao que é a obra. Perfeito. Então, você precisa atingir esse nível de maturidade de checagem de modelo antes de querer orçar. A partir do momento que você tem maturidade de planejar, especificar o que você quer, de forma que a modelagem geométrica seja a mais simples possível para conseguir atingir seus objetivos de informação, que você consegue checar a consistência, a completude e conformidade do seu modelo. Aí você começa a orçar, e aí vem uma outra etapa, que eu acho que essa é a visão, que às vezes o BIM parece só que é uma melhoria do processo de orçamento, quando na verdade ele tem um potencial de ser uma transformação do processo de orçamento. Porque a gente está justamente permitindo que, com o tempo, o orçamento ocorra em tempo real com as revisões de projeto e com o amadurecimento do projeto. Você consegue ter orçamentos antes, com maior assertividade e com maior frequência. E acho que esse é o valor que a gente tem que perseguir, de que não é só ter orçamentos que são fiéis em relação a ter as quantidades corretas, mas como o orçamento como uma dimensão importantíssima de se projetar melhor. Show. E como que vocês lidam no escritório com as necessidades de cada construtora ou incorporadora no sentido de nomenclaturas, os dialetos que cada empresa utiliza, né, para comunicação, os seus códigos? Como que o modelo é preparado para atender essa demanda, essa especificidade da construtora incorporadora? Olha, esse é um desafio e um problema que a indústria da arquitetura, engenharia e construção tem se debruçado mundialmente, né, em vários países. Primeiro, a ISO, né, estabeleceu uma norma internacional de nomenclatura. Né? Depois, na Inglaterra, tem uma normativa que é referência também mundial. A gente teve na Espanha existe também uma normativa bastante madura. E a norma ISO acabou recentemente, nos últimos meses, a BNT publicou a norma brasileira. Esse é um desafio porque o nosso setor ele é diferente de outros setores que envolvem projeto e manufatura, como, por exemplo, o aeronáutico e o automotivo, onde você tem né, no setor aeronáutico você tem 4 empresas que constroem avião, depois no setor automotivo você tem talvez 10 grupos relevantes, ou 20 no máximo, e no setor da construção você tem milhares de contratantes e de consumidores dessa informação, e estabelecer um padrão do contratante é difícil porque precisa existir interoperabilidade entre os vários
atores dessa cadeia. Perfeito. O que nós fizemos foi o seguinte, foi um grande desafio para a gente, mas a gente estabeleceu com essa experiência, inclusive a gente tem hoje na equipe arquitetos que são do exterior e que trabalham conosco, que tem muito conhecimento nas normas espanholas e nas normas internacionais. O que nós fizemos foi criar o padrão de nomenclatura do escritório e para cada cliente estabelecer tradutores. Então isso permitiu com que a gente tenha um único padrão de modelagem. Então a equipe consegue estabelecer uma modelagem que tem maior segurança e qualidade, porque ela é sempre a mesma. Sim. E a gente tem tradutores que entregam da forma que o cliente quer. É assim que a gente acredita que deve ser o BIM, ele deve ser o mais padrão possível dentro do fluxo do escritório, mas permitindo com que a gente se acople e se adapte às diferentes necessidades dos nossos clientes. Perfeito. Na nossa solução de orçamento de obras orientada a BIM, ela se chama Rubic, a gente acredita muito, né, quando a gente concebeu a solução no OpenBIM. Né? A base do software é IFC, então a gente faz a interpretação do modelo, reconstrói o 3D, faz todo o processo de estruturação dos dados, né, para fazer o orçamento. E, obviamente, essa informação que você coloca no projeto, né, ela vai aparecer na nossa solução. Né? A gente vê esse fluxo que você descreveu para a gente, muito interessante, que de fato resolve boa parte da vida do engenheiro orçamentista. Você acredita que o IFC, o quanto você acredita aí que o IFC é importante, o OpenBIM é importante nesse processo da comunicação? Bem, eu diria que, além de mais do que importante, ele é fundamental. É fundamental. Eu diria que, na verdade, BIM e OpenBIM são a mesma coisa. Porque não há como a gente pensar em BIM sem ser OpenBIM. Legal. Né? Por que isso é importante? Tem alguns motivos. Primeiro, porque justamente a gente é um setor que tem milhares de atores e cada ator, seja projetista, orçamentista, construtor, consultor de projetos, operador de edificações, ele precisa poder utilizar as ferramentas que são as mais aptas para os seus processos de projeto ou de negócio. Tá? Isso significa que uma ideia de que a gente vai ter uma única ferramenta nativa, que essa ferramenta nativa se comunica entre todos esses atores e que todos irão usar essas ferramentas nativas, é uma ideia que não vai acontecer. Tá? E como a gente pode tirar o melhor potencial? Primeiro que é ruim que isso não aconteça, porque nós, como consumidores de tecnologia, o que a gente mais quer? A gente quer que as ferramentas passem por processos de inovação. Então, o orçamentista quer as melhores ferramentas de orçamento, nós arquitetos queremos as melhores ferramentas de projeto de arquitetura e os projetistas de estrutura querem as melhores ferramentas de projeto de estrutura. Isso depende de inovação depende de competição. Então, se a gente não permite que no setor da arquitetura, engenharia e construção existam vários desenvolvedores de software e que eles se comuniquem a partir de OpenBIM, a gente está renegando o valor da competição e a gente está, com isso, criando um futuro menos inovador. Logo, um futuro pior para a nossa própria indústria e para nossas empresas. Então, em primeiro lugar, o OpenBIM ele é essencial para os fluxos de projeto e, em segundo lugar, ele é essencial para o futuro do nosso setor. Em relação à tecnologia, investimentos, como que você vê essa movimentação, né, do mercado, da adoção da tecnologia e os desafios? Quais os principais desafios que vocês tiveram para adotar a BIM no sentido, na visão de tecnologia? Bem, do ponto de vista tecnológico, a adoção do BIM ela tem 3 componentes. Né, que eu falo que é o peopleware, o software e o hardware. Legal. Então, esses 3 componentes, você precisa ter os 3 para você conseguir ser efetivo. Então, você precisa ter pessoal talentoso, qualificado, treinado para conseguir utilizar todo o potencial dessa tecnologia. Você precisa ter os softwares e os processos que permitem isso, e você precisa ter o hardware, a infraestrutura tecnológica, computacional, que permita você, de fato, executar
todos esses fluxos de trabalho e cargas de trabalho que são muito mais sofisticadas do que eram antes. Então, isso significa... Só que você não consegue atuar nessas 3 coisas ao mesmo tempo. Então, a primeira coisa é que tem que ser desenhado um caminho das pedras de como atingir isso, e cada vez você vai poder avaliar onde que você tem que, né, ou reduzir seu gap, mas eu digo também criar um vazio onde você introduz algo que está além do nosso próprio tempo presente, do que hoje a organização consegue se beneficiar. Então, a gente passou por um primeiro ciclo tecnológico que era de fechar o gap. Então, eu preciso não tem como fazer BIM sem software. Então, primeiro eu preciso dos softwares. Os softwares precisam de um hardware para rodar, então eu preciso do hardware. Então, eu preciso atualizar meu parque tecnológico de infraestrutura computacional e eu preciso treinar as pessoas. Essa é a primeira fase. Depois a gente entra num ciclo de inovação que a gente começa a descobrir o que a gente pode fazer em cada uma dessas dimensões, que vai além do essencial, que é ter pessoas utilizando corretamente o software, utilizando corretamente como infraestrutura que dá conta disso. Então, hoje, a gente consegue justamente passar, né, por um ciclo que ele diria, muito mais orientado à inovação para o futuro do que essencialmente a entrega no presente. Perfeito. A partir desse processo de inovação permanente, utilizando a tecnologia, enxergando tecnologia nessas 3 dimensões, pessoa, software e infraestrutura. Né? Como que você enxerga a importância, né, da estratégia BIM-BR, os planos do governo, né? Como que isso é mais para o âmbito público, né? Contratações de projetos públicos, obviamente, mas isso tem impacto no mercado privado? Veja, até para minha surpresa, que agora eu tenho, né, tenho tido a possibilidade de conversar com mais pessoas de diferentes setores, né, a gente atua exclusivamente no setor privado. Mas justamente dentro dos fóruns e dos grupos de trabalho que falam e discutem o BIM no Brasil, eu tenho me envolvido um certo tanto nos últimos anos e tenho visto justamente diferentes setores, porque o BIM não é só nas edificações, o BIM ele é aplicado na infraestrutura, tanto de rodoviária, ferroviária, na infraestrutura aeroportuária, na infraestrutura de saneamento. Então, o BIM ele é muito mais amplo do que as edificações. E o grande contratante do BIM em infraestrutura, né, é o governo ou empresas públicas, né, ou concessionárias que dependem desse ciclo. Então, sem dúvida, a estratégia BIM-BR ela é importante para o setor. Eu diria que não motivou os nossos investimentos, né, mas com certeza está criando um investimento amplo em vários setores da construção civil e da área de projetos, está criando e promovendo a formação de muita gente talentosa nesse segmento, está dando o futuro como para os jovens profissionais de que eles devem se capacitar, porque esse é o futuro. Então, ela realmente promove, acho que leva e dá uma direção correta para a nossa indústria. Mas, com certeza, a adoção do BIM, em primeiro lugar, tem benefício para os contratantes. Então, é importante que o governo contrate dessa forma, porque ele se beneficia a partir de ter projetos mais completos, consistentes, conformes, com a maior assertividade de custo e desempenho daquilo que está sendo contratado e projetado. Sem a gente falar de uma outra parte que a gente conversou pouco hoje, que é durante a operação desses ativos. Sim. Que aí é fundamental. Então, imagina uma rede de saneamento totalmente modelada em BIM, onde você consegue introduzir internet das coisas, gêmeos digitais. Então, o futuro, eu acho que é muito animador em relação a como o BIM começa a evoluir para além de uma ferramenta de projeto, para uma ferramenta de fato que permita a gente ter melhor gestão e extrair maior valor dos investimentos e dos ativos que a gente opera em todo o país. O uso realmente é um ponto muito importante, não explorou hoje aqui a conversa, mas paga o projeto com tranquilidade, né? O investimento ele tem retorno com toda certeza, né? Daniel, eu gostaria de agradecer você
por estar aqui com a gente, batendo esse papo. Agradecer o convite do C3, do Zagallo. E eu aprendi muito aqui nesse nosso rápido bate-papo, trouxemos ótimas reflexões. E muito obrigado, foi um prazer estar com você. Eu agradeço, Rafael, e muito obrigado a todos que nos acompanharam. E um especial agradecimento ao Clube da Construção Civil, que tem promovido conteúdo muito importante para todo o nosso setor, além de relacionamento, tendo um protagonismo importantíssimo e fundamental nesse processo de transformação que a nossa indústria vem passando nos últimos anos.